Olá, talento! Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Antes de começarmos, não esqueça de clicar aqui, começar a seguir, a compartilhar, avisar para todo mundo as informações do audiovisual. Venha conhecer! E hoje a nossa entrevistada é diretora de elenco. Já nos conhecemos há muito tempo e vocês vão conhecê-la agora. Seja bem-vinda, Cássia Guindo! Bonitinha. Cássia, que linda! Quanto tempo! Eu tô muito contente de estar aqui. A Nani é uma pessoa muito legal. Sempre quando a gente precisa, ela dá toda a força que a gente, todo o suporte que a gente necessita. É uma pessoa muito do bem. Eu gosto de gente do bem. Por isso que eu tô aqui. Eva, obrigada, minha linda. Ai, muito, obrigada. Muito Fico muito de estar feliz aqui com você, de te ver pessoalmente também, que fazia tempo que a gente não se porque a via. gente fica muito conectadas, né? Assim, online, né? Exatamente. O WhatsApp é toda hora, mandando coisa, mandando mensagem. Isso. Aquela loucura. Mas ver é mais gostoso. Muito né? mais gostoso. E a gente ficar conversando agora, batendo papo, conhecendo quem é Cássia no audiovisual. Nos conte como que foi a sua trajetória. A minha trajetória eu gostava de teatro, de televisão, aquelas coisas quando a gente é pequenininha, e assistia de vez em quando alguma coisa. Eu tive uma professora de educação artística que pediu para a gente fazer uma peça de teatro na escola, de educação artística, aquelas coisas. E fomos muito bem, aquelas coisas, daí apresentamos para toda a escola, para todo o colégio, era um colégio na época. E aí tinha uma professora de história, a Raquel, que nos viu, o nosso grupo, e falou, eu estou fazendo teatro lá em Ribeirão Pires, que eu sou de Santo André, do ABC, e estou fazendo teatro com o pessoal, começando agora um curso, e é de graça, então, vocês não querem ir? Estão precisando de atores. E o pessoal é legal, vocês não querem ir? Aí a gente falou, por que não, né? Por que não? É de sábado e domingo e tal. E a gente foi. Era um curso de graça. Eu estudei em escola estadual. E eu falei, vamos ver. E, por coincidência, era um pessoal muito do bem. E o diretor é o Edinaldo Freire, que ele dá aula até hoje. Hoje ele dá aula ainda... ele está dando aula no Célia Helena, algumas vezes. É um grande diretor, uma pessoa muito legal. E ele era do grupo Mambembe de teatro na época, que foi um grupo muito importante na década de 80, que foi quando eu comecei a fazer teatro. E aí eu conheci todo o grupo, a gente tinha aula de voz, a gente tinha aula de várias coisas com esse pessoal. E nós montamos o Pagador de Promessa, foi a primeira peça amadora que fiz, porque antes tinha isso, né? Especial do Teatro Amador. E, bom, aí a gente trabalhou, fiz algumas peças com eles, com essa companhia lá. E aí do meu grupo, que era do colégio, né? Eu e mais uma amiga permanecemos e os outros, por vários X motivos, mudaram de casa. Foi no tempo da AIDS, do início da AIDS, isso, em 1980. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu nesse período. E aí eu comecei a fazer mais teatro, e aí eu fiz amizade com todo o grupo Mambembe, que era a Rose Campos, o Genésio de Barros, o Norival Riso, o Calixto de Inhamuns. Nossa, são os feras, hein? Olha. Então, aí depois eles estavam fazendo Foi Bom Meu Bem, enfim, era muito sucesso. Depois eles fizeram o Bela Tchau, que era uma peça que ganharam todos os prêmios, todo mundo do elenco, que eram 7 pessoas, ganharam o prêmio como melhores atores do APCA. Então, assim, foi muito importante ter conhecido essa galera. E depois eu casei com o Calixto, que era desse grupo, e aí depois meu marido ele iniciou um trabalho que era de conscientização das empresas para alguns temas que até então eles tinham dificuldade de divulgar isso dentro da empresa, ou tinham dificuldade de chegar nas pessoas com determinadas informações. Então, meu marido fundou, na época, o T7, projeto para as indústrias, que era hoje mais associado, que o pessoal fala mais, como é que eu poderia dizer isso? Teatro para as empresas, teatro das empresas, que o pessoal começou a fazer depois.
Mas nós começamos isso em 84, a fazer teatro para a empresa. E era uma loucura, porque quando nós começamos a fazer esses eventos para as empresas, com temas que eles necessitavam, que era teatro para segurança do trabalho, qualidade de vida, meio ambiente, qualidade do produto, housekeeping, diversos temas que o pessoal do RH queria implantar dentro da empresa, então nos chamavam. Então a gente se utilizou do teatro para fazer esse tipo de trabalho na época, e era como a gente conseguia se manter no teatro, porque o teatro não tinha verba, não tinha nenhum recurso público ou de apoio. As empresas também não apostavam em teatro, o teatro era vazio. E então, assim, foi como a gente conseguiu se manter através da linguagem do teatro, né, durante 20 e poucos anos. Então, com isso, a gente foi... E a gente tinha uma coisa de público muito grande. Então, foi tanto sucesso que a gente não tinha agenda para atender todas as pessoas. Então, se a pessoa queria... É uma coisa meio doida isso, falar isso hoje em dia, mas se eles quisessem nos contratar, tinha que contratar com 2 anos de antecedência. Então, era tipo... uma doideira, né, se falar nisso hoje em dia, né? Só que a gente era um grupo de cooperativa, que a gente, sabe, dividia com todo mundo igual, o técnico ganhava igual. Então, a gente fez disso a nossa vida e de todas as pessoas que estavam em volta da gente. E os atores que trabalhavam conosco não queriam ir para a Globo. O Zé Carlos Machado, o Norival Riso, Rosine. Não quero, a Globo paga muito mal. Na época, né? Porque... então, assim, tipo, não tinha interesse. Por quê? Ou então, o Walter Breda fala assim, não, eu não quero, Ficar preso. A televisão é imperialista, tinha toda essa coisa que a gente falava, né? E eu era mais novinha deles, então eu ia na vibe. E aí, assim, a gente ficou 20 e poucos anos fazendo isso, até cansar, enfim, o mercado se tornar outras coisas, a gente foi explorar outra coisa, meu marido foi escrever novela, eu fui... E aí me convidaram, a Gabriela Rabelo, junto com o Ricardo Elias, me chamaram, a Gabi me convidou para dividir com ela um elenco de um filme que era baixo orçamento, né? Minha história não... Quer dizer, antes disso eu tinha feito outra coisa, mas depois eu falo. Uhum. Isso foi em 2000, mais ou menos, acho que foi em 2000, o filme do Ricardo Elias tinha pouquinho dinheiro, se eu topava fazer o elenco. Eu não sei fazer isso. Mas depois que eu me toquei, que todo o elenco que a gente, nessa empresa que a gente teve, a gente chegou a ter 5 núcleos de teatro, 5, 6, para atender todo mundo. Então, a gente chegou a ter, assim, 60 atores, 80, muita gente. E para cuidar de todos e saber exatamente escalar todos. Exatamente. Então, eu assistia peças de teatro dos amigos, para ver como é que era a qualidade do trabalho das pessoas, para poder chamar para o nosso trabalho. Então, com isso, eu fui adquirindo a experiência que eu nem sabia que precisava. E o olhar. E o olhar para poder chamar para a nossa companhia de teatro. E aí, quando me chamaram para fazer esse filme, e a Gabi, depois, a Gabriela Rabelo, ela também dirigiu os atores, ela fez a preparação de elenco do filme, principalmente dos atores mirins, e eu fiz a pesquisa de elenco junto com ela, né? E aí, uma vez me perguntaram, depois desse filme, umas coisas que a gente se recusa, a Kitty, que chama, uma diretora, uma assistente de direção maravilhosa. Kitty Fel. Ela vai vir aqui. É uma graça. Aí, ela virou assim, depois desse filme, e falou assim, Cássia, você faz produção de elenco? Eu falei assim, eu não faço. Eu falei assim, mas você não fez desse filme? Eu fiz. Mas você não faz? Eu falei assim, não, eu só fiz desse. Aí eu falei assim, mas você não está a fim de fazer? Não sei se eu quero, eu tenho medo de fazer. Mas se você conseguiu fazer exatamente, eu não tinha consciência. Não tinha consciência que já estava preparada. Não tinha consciência. E aí ela falou assim, eu falei assim, tipo, mas você não faz teste de VT? Eu falei assim, não, eu não faço teste de VT. Mas eu já tinha feito. A pessoa não tinha a menor ideia. Do que era. Do que era. Mas antes disso, antes de chegar, eu adiantei na produção de elenco. Eu tinha feito um curta-metragem, quer dizer, eu fiz outros curtas-metragens, mas esse é especial, que era de animação em stop motion, que eu fiz produção executiva.
E eu também não tinha noção nenhuma. E aí isso foi em 2000, um pouquinho antes desse filme. Eu fiz a produção executiva desse filme, que chama Disfarce Explosivo, que é um curta-metragem de 7 minutos. E, por ser animação, até o pessoal do Estúdio Koala, hoje em dia, que fez a parte de animação para a gente. E teve apoio do Maurício de Souza, aquelas coisas. Você ganha um editalzinho de 40 mil na época e você faz um filme que custou 200 mil, que a gente foi isso que gastou para fazer um filminho de 7 minutos na época, né? Porque é muito caro, né? O stop motion. E na época nós fizemos em 35 milímetros, né? Uau. Então E aí você não pensa, né? Porque você, quando está fazendo uma produção executiva, gastando dinheiro, pagando as contas e tal. E aí você não assim, mas quantos metros de filme você vai usar? Falava para o diretor, o Mário. Mário, Cássia, vamos usar tantos metros. Eu acho que é o suficiente, vamos, né? Mas daí quando vai filmar, stop motion é quadro a quadro. Então você vai mudar o movimento do boneco, você está em 35, você tinha que deixar mais 1 metro de filme, né, para poder colar, né, no outro, né, porque você tinha que deixar sempre 1 metro. Corta a cena 1 metro. Como era muito detalhezinho, nós gastamos 6 vezes mais do que a gente tinha previsto de metragem de filme. E você, produtora executiva, que é aqui, explica o que é uma produtora executiva, para as pessoas entenderem. Olha... A dificuldade. Olha, nesse caso, eu acho que o Mário, que era o produtor do filme, que ele era o diretor, Mário Galindo, ele mora hoje em Londres, faz animação lá. E ele me chamou para... Eu não tinha a menor ideia. Na época, como é produção de curta-metragem, em uma produção de animação, quem faz tudo, né? Eu fazia tudo, eu não tinha assistente, então eu fazia tudo, desde comprar marmita ou chamar todo mundo, vamos no restaurante tal horário, né? Marcar todo o dia a dia de todo mundo, de uma forma bem precária, porque eu não tinha essa organização ainda toda que hoje em dia eu saberia melhor fazer, né? E era tudo, desde o início, assim, terminou o filme, a gente tinha isso ainda, terminou de filmar, eu tinha que pegar o filme e levar na Cine Vídeo, que era ali no Bexiga. A gente filmou na Lapa, num prédio ali emprestado do Maurício de Souza, um andar tudo quebrado, e a gente pôs plástico, aquelas coisas todas. E a gente pegou e levava no Cine Vídeo para ver se estava legal a cena, se estava boa, para mudar o cenário, porque stop motion é continuação. Então, eu estou falando outra coisa completamente diferente, né, gente? Não, mas é isso. Para então, entenderem como é que é, como então, funciona. Então, assim, você vai mexer a mão do boneco. Tá. Mexeu a mão do boneco. Ele está olhando para cá. Mas agora vai mostrar outra coisa do cenário completamente, que ele estava olhando para cá. Então, agora eu vou mudar de posição. Ele vai virar para cá, vou mudar a boca do boneco, vou mudar o olho do boneco, porque você vai encaixando tudo. Então, esse cenário de trás aqui, eu não tinha. Eu vou ter que pôr outro cenário, por exemplo. Gente. Aí, eu tinha que falar, gente, pode mudar pode dar, porque dá para emendar na outra cena, né? Então, você tinha que assistir lá na Cine Vídeo, ia lá na tela grande para ver os detalhes. E, gente, tinha um cabelo na câmera. Quem foi que esqueceu essa merda desse cabelo? Porque não dá para apagar. Então, disso tudo antigamente, porque hoje em dia é outro jeito de fazer, tudo melhor, tudo mais fácil. É isso. E assim, né? Você fazia em 35, aí tinha o efeito de uma pipoca que ia ser o efeito especial. E nós tínhamos um cara que o Mário Galindo conseguiu, que era um amigo dele, que ia fazer esse efeito da pipoca dar certo. Então, o que tinha que fazer para dar certo isso? Filmou tudo em 35 milímetros. Aí grudava todos os pedacinhos do filme, né, naquela máquina que eu não sei o nome, que eu esqueci. Aí depois você tinha que passar para o computador, era uma máquina, você tinha que telecinar, acho que é isso o nome, não tenho certeza. Gente, olha o trabalho. Era uma máquina gigante, gigante. E o pessoal da Casa Blanca na época, o seu Pedro, que gostou do trabalho e tal, que ele não cobrou por esse trabalho. Então, era uma máquina que era tipo meio quarteirão, que o filme passava 2 dias para fazer isso, para ir para o computador. Aí, do computador, o cara fazia os efeitos. Aí, por exemplo, para esse filme de 7 minutos, a gente precisou de 5 HDs, comprar 5 HDs na época.
5 computadores, para poder caber essas imagens. Aí o menino trabalhou não sei quantos meses nessa imagem de pipoquinha que ele colocou no filme. Aí, depois que ele colocou esses filmes, para passar de novo para 35, é o trabalho oposto. Daí vai de novo para telecinar, para transportar isso para 35 milímetros, para depois passar no cinema. Uau, quanto trabalho. E quanto dinheiro. E também, porque vai se gastando até chegar o resultado. Aí eu fiz esse filme e foi sucesso, assim, nós fomos para tudo quanto é festival. E eu só não fui mais porque eu não tinha dinheiro, né? Porque os festivais... Das viagens. E na época até bancavam algumas coisas para a gente. Mas eu cheguei a ir para a Itália, para Portugal, eu fui para Gramado, a gente passou no Festival de Gramado na época, eu fui recebida como uma estrela, para a produtora estrela, assim, tipo, muito chique. Que legal. E aí foi muito doido, porque na época a gente passando o filme lá, que é um filme para criança. E todo mundo doido, que falou assim, gente, vocês vão fazer uma série quando? A gente tinha um projeto de fazer uma série, mas na época estourou junto... um mal-entendido de gasto público. E aí, com isso, o que eu tinha conseguido de patrocinador, que eu trabalhava muito com as empresas, com grandes empresas, eles declinaram de patrocinar a série que a gente queria, né? Então, a gente tem esses altos e baixos que não te pertencem, né? Depois te encantou você mexendo com talento, com elenco. Exatamente. Aí depois já veio... Aí, assim, aí depois, eu fazendo esse filme, eu estava ainda produzindo para as empresas, fazendo as peças de teatro. E aí começou essa coisa de me chamarem para o segundo filme, para o terceiro filme. E sempre, por exemplo, nesse primeiro filme, que era do Ricardo Elias, um menino que hoje é diretor de cinema, hoje em dia, eu vi ele num trechinho de novela, assisti... E eu falei, Ricardo, esse cara é muito legal, chama ele para esse personagem. Mas ele é do Rio. Eu não sei, mas tenta ver, né? Que é o Silvio Guindani, hoje ele é diretor, né? Olha. Então, e ele ganhou o prêmio de melhor ator em Gramado, né? Então, foi muito legal, porque o primeiro filme foi de animação, ganhamos um monte de prêmio. E aí, no Animamundi, inclusive, né? A gente participou, ganhamos... E depois, com o Silvio Guindani, o Ricardo Elias, primeiro filme, acho que ele ganhou de melhor filme na época também. É um filme bem simples, o de passagem, mas por apresentar a história de atores negros da periferia, a história, tudo. Daí acho que por isso ganhou esse prêmio de melhor filme, né? Foi muito legal. Aí você foi fazendo vários, entre outros mais conhecidos. E fui deixando de fazer a coisa do teatro, eu fui deixando de fazer aos poucos, né? Quando eu vi, eu gostava muito mais do que estava acontecendo no entorno e investindo muito mais nisso, e era muito mais atraente para mim, eu gostava muito. E também, assim, eu fazia muito teste como atriz. Cecília Dó 2. Você continuou, eu ia até falar que você parecia a Cecilinha. Me chamava sempre. Você parece, vocês são concorrentes, assim, se for pensar. Não a Cecília da questão de atriz, na época, assim, de atriz, não, vocês. Ela é mais velha que você, mas não, ela... porque, então, a Cecília... A Cecilinha também. É também diretora de elenco e também é atriz, porque ela também faz um monte de coisa. Exatamente. Mas ela é uma grande atriz. Ela não perdeu o foco. Eu acho que eu dei uma mudada no meu perfil. Você deixou um pouco de lado. Eu deixei de lado, porque não era uma coisa que eu sempre... Porque você tem que continuar fazendo. E eu desgostei um pouco de fazer como atriz durante um período de vida. E depois, agora, talvez retomar alguma coisa. Mas, assim, eu não tenho mais aquela vibe que eu tinha antes, aquele sangue nos olhos, né? Vamos fazer um sangue nos olhos. Eu não tenho tanto mais, não. Mas eu gosto mesmo de fazer elenco. Mas tem aquela paixão, né? Mas o elenco acaba te preenchendo. Mas... sim, eu adoro fazer isso. Adoro. A coisa mais prazerosa que eu tenho...
é quando recebe um projeto e você vê aquilo na sua mão assim, e você começa... Agora no computador, né? Não tem esse prazer do papel. Lembra? A gente recebia as fotos e depois os composites na mão. Exatamente. E né, juntava tudo. Falava assim, esse daqui é o personagem X, esse aqui é o outro. E colocava tudo numa mesa. Exatamente. Eu lembro que até na outra a gente colocava tudo na parede. Prateleira. Assim, prateleira. Cheia de fotos dos atores, arquivos. Esse arquivo aqui é só para esses personagens aqui. Enfim, mudou tudo. Na minha agência tinha composite ao redor, assim. Todos os composites. Eu adorava pregar na parede. E aí eu olhava, assim... Aí lembrava, entrava o filme, a gente olhava assim para os composites. Aqui, a gente ia pegando, era mó legal. Ai, então, e aí agora você trabalha, sei lá, para Netflix, sei lá, para essas grandes empresas, aí você fala assim... Você não pode, é termo de sigilo, você não pode falar nada. Não pode. Aí não pode ter nada. Aí, assim, Cássia, você falou para alguém que o fulano tá no elenco? Eu não. Mas por que todo mundo sabe? Daí você vai na sala da figurinista, tá lá as fotos de pendurada. Nossa! Aí eu falo assim, ai, gente. Desculpa, mas aqui as pessoas entraram e viram. Então, aí você faz, porque é muito gostoso você montar aquele elenco e colocar tudo na parede, né? É muito bom, é muito bom. Aí eu tento fazer isso na minha cabeça um pouco. Eu faço no computador, mas não é a mesma coisa. Às vezes eu faço fotinho, imprimo, coloco na minha casa. Eu gosto ainda de ter essas fotinhas das pessoas. É o visual, né? De pegar, de colocar lá, organizar. Não é só isso, é o visual. É que é um quebra-cabeça mesmo, né? É mesmo. E é um prazer montar esse quebra-cabeça. Então, e também misturar as cartas, assim, embaralhar tudo, assim. E aí você pega um roteiro, antigamente, as pessoas faziam um briefing das personagens. E eu brigava muito com os roteiristas por causa disso. Eu brigava. Eu falei assim, eu vou dar esse texto pro ator? Tá bom. E vai estar escrito isso? Você acha que ele vai gostar? Olha, você ainda falava com eles. Sim. Eu sempre batalhei pelos atores, né? Ótimo. Porque você é uma atriz e sabe como é que é, não né? Também. Aí, de repente, tá no texto. O cara tem cara de fuinha. Eu acho agressivo essa coisa de falar. Não dá. Assim, eu vou falar, o que pode ser? Então, eu posso falar, então é um cara que pode ter um nariz grande? Pode. Ele tem uma boca... Eu mudo quando recebo o briefing. Então, mas vou dar o roteiro. Pra gente poder passar pra alguém. Mas depois eu vou dar o roteiro para ele. Então, já tem que tirar, não tem nem que ter. Então, não tem que ter esse tipo de comentário. Não. Se você quer me dar alguma dica, eu aceito todas. Eu adoro dicas. Eu acho que é muito legal. Mas... a gente tem que ter uma maneira de falar. A maneira de falar ou deixar cada um viajar no seu, né? Então, assim, acho legal, às vezes, ter uma direção, né? O que a pessoa que escrevia texto antigamente, ele dava essa direção para você, né? A mesma coisa que você pega textos de teatro antigos, às vezes tem uma direção para você. Tem lá escrito algumas coisas da personagem, antes, no prefácio, né? Para você chamar as personagens, né? Então... quando você pega, deve ser, quem é o vilão? Quem é, né, a mocinha? Então eu vou chamar de mocinha fulana de tal. Tem esses estereótipos, que são determinados já. Você já está esperando isso, né? Você pode quebrar alguns paradigmas, poucos, mas você pode tentar quebrar. Mas, se eles não estão bem definidos numa novela, numa série, num filme... você não acredita. Não acredita na história. De início, você vai primeiro pelas características das pessoas, o visual. Aí você também vai ver se elas vão abraçar a personagem, se realmente vão conseguir. Você vai ver o que você busca no talento, como é que você faz... A personalidade. As características e a personalidade. Mas aí você vai ver pelas cenas que te forneceram. Isso. É assim... Eu costumo muito ir no teatro, ver um pouco de cinema. Assim, não falo que eu vou ver, não consigo ver 10% do que é produzido. A gente não tem condições de acompanhar tudo isso, ainda mais quando você está produzindo. Por exemplo, em 2000, quando a gente começou... comecei num projeto, daí começou junto com a pandemia. Foi tudo junto. E eu estava num projeto como um shot, daí eram 2, daí eram 3. Quando eu vi, falei, gente, que loucura! Começando a pandemia, a gente só fazendo
testes virtuais, e aí para, não para, volta. Não, isso foi muito doido para a nossa cabeça e a cabeça de todo mundo, mas para a gente do cinema foi um aprendizado, né? Foi uma guerra, que nós estivemos na guerra. Eu acho que é isso. Foi. E a gente teve que mudar tudo, né? Mudar tudo. A maneira se adaptar, de comunicação, maneira... Tudo foi... Tudo foi muito doido. E, então, assim, eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto. Eu preciso... É importante. Para mim é muito importante. Então, assim, se eu não as conheço... eu tento entender qual que é o universo daquela pessoa, eu vou atrás do site da Elenco Digital, ou da OPA, quando é do Rio. Porque Quais são as plataformas que você acessa? Isso. Que eu acesso mais é o Elenco Digital, acesso a OPA, quando é Elenco do Rio, né? Quando eu preciso de Elenco do Rio. Porque eu não sei porquê, mas não tem tanta gente de São Paulo lá, né? Então, é mais do Rio. E tem outras plataformas que eu ainda estou tentando entender e a me adaptar. Trabalho com muitas agências, é uma quantidade enorme de agências que eu trabalho quando vou fazer qualquer trabalho, pequeno ou grande. A não ser que seja uma coisa que não tenho tempo de pesquisa, daí eu vou naquelas que eu já conheço, ou então o diretor fala assim, Cássia, eu quero aqueles lá, que já trabalhei, que você já sabe, ou então você, eu gosto muito do fulano, vê se tem alguma coisa, ou talvez tal personagem. Depende do projeto que você entra. Quando você tem um tempo grande de pesquisa, aí eu vou... Nossa, gente, eu pesquiso em 100 agências, porque tem tudo isso, tem mais de 100 agências, 200 agências, nós temos... Quantos nós temos? Eu não sei. É bastante, a gente já fez umas contas, tem Ou muitas. então, tipo assim, eu tenho dinheiro nesse projeto, eu pergunto para o produtor executivo, eu tenho dinheiro para trazer dinheiro, pessoas da onde? Aí a pessoa fala assim, Cássia, eu posso trazer nesse projeto 2, 3 pessoas de fora de São Paulo. Eu não tenho dinheiro para trazer nenhuma pessoa de fora de São Paulo. Ou o que você quiser. O que você quiser. Tá bom. Então, o dinheiro é bom, né? Se você quiser, é ótimo. Se você quiser, é ótimo. Então, assim, bom, então vamos ver, projeto. Quanto temos de verba para a gente, né? E quando a gente fala que eu quero só atores de São Paulo, é verdade, a gente só quer ator de São Paulo, porque a maior parte dos projetos de São Paulo quer pessoas que trabalhem, que estejam morando em São Paulo, porque não tem verba. Vou trazer 20 pessoas de Belo Horizonte. É um outro custo, né? Você tem... condução e de volta, você tem, né, a alimentação da pessoa, né, você tem onde ela vai ficar, o hotel, tudo isso. É muito, muito caro isso tudo para se tornar uma produção, né? Sem dúvida. E você também busca talentos que não estejam em evidência, que estejam começando, ou dar essa chance para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade? Eu dou chance para tudo, depende do projeto. O que é a cara do projeto? Esse projeto... Aceita um desconhecido? Aceita tudo. A maior parte dos trabalhos, eu sempre gosto de trabalhar igual a menina que está fazendo, a Larissa Boquino, uma coisa assim, que está fazendo a novela das 6. Ela também foi minha agenciada, a Larissa. Aí eu vi, eu não sei se essa moça, assim, é uma moça de Belo Horizonte, eu assisti um vídeo dela, eu falei assim, gente, ela mandou no particular. É difícil eu ver tudo que chega, mas essa daí coincidiu, eu gostei do rosto dela, que eu estava precisando na época. Eu falei assim, nossa, que menina interessante. Eu fiz teste para principal com ela não passou, não pegou. Pegou um personagem pequeno, mas fez a série que foi No Mundo da Luna, para HBO, que a gente fez a questão de uns 4 anos. Meu nome não está nos créditos, mas eles erraram lá. A HBO apagou meu nome, botou o nome de outra pessoa X, que, enfim, não conseguiram consertar. Mas eu fiz esse trabalho, fiz a direção de elenco, e agora ela é principal na Globo. Então, assim, é muito relativo tudo, né? Como quando eu comecei, a gente do Wagner Moura falou assim, Cássia, tem um ator ótimo, está vindo da Bahia. Eu falei assim, tá... Quem é o ator? Esse cara aqui. Daí eu fiquei sabendo que ele tinha feito um filme e que ele era muito bom mesmo. Mas eu não tive nada para ele, nada, não tinha nada. Sabe quando você fica assim, ai, caramba, queria ter alguma coisa. E isso é muito comum, né? Você
tem grandes talentos que você fica na cabeça, você quer colocar alguma coisa e não surge um personagem para ele. Né? E você, como produtor de elenco, você só pode chamar aquilo que está condizente, né? Com o que estão querendo, que estão precisando na hora, né? Não posso ficar chamando. Faz um teste com fulano de tal. Gente, eu só vou chamar um teste com fulano de tal. Você vai ter personagem para ele. Exatamente, se eu tenho personagem. Se eu não tenho personagem, não faz vou sentido. chamar. Não vou chamar. Eu acho muito... Criar uma expectativa. Eu acho isso muito fora da casinha para mim. Não Concordo. gosto. É assim, a lógica assim, eu posso criar assim, olha, gente, eu não estou fazendo nada específico, eu não posso anunciar, e estamos fazendo alguns testes. Isso pode acontecer também, as pessoas podem topar ou não. Como também, às vezes, eu faço teste, e como eu sou uma pessoa que gosta de pesquisa, e às vezes me contratam com bastante tempo, então eu fico pesquisando 6 meses, 8 meses. É a minha pesquisa, que eu adoro. Quando chega 8 meses depois, aí você telefona para o ator, olha, então, você fez um teste assim, assim, assado, a gente não pôde dizer o que era na época, você topou vir, você fez o teste. Então, o personagem é o principal disso aqui. Mas agora você está me chamando 8 meses depois? Eu falei assim, sim, estou te chamando 8 meses depois, não pode? Não, pode. Pode me chamar. Eu falei assim, então, você tá ainda... Agenda, ver como é que está a sua agenda? Você está disponível? Como é que você está? Não, estou disponível. Mas só 8 meses depois, eu falei assim, cada projeto é um. Ou então, às vezes, eu pego pessoas da mesma produtora, eu já fiz vários testes e os diretores já conhecem. Então, eu falei assim, Cássia, não precisa fazer teste com fulano, chama ele. Convite. É um convite, que é a coisa mais gostosa que tem, né? Ai, quando é convite é bom, né? O duro quando você vai fazer uma série, quando você pega... uma série, por exemplo, que eu fiz, a Espectros, ou No Mundo da Luna, você tem ali vários diretores dirigindo. Então, a produtora te chama, você tem 4, 5 diretores, né? E tem o showrunner que vai, o diretor-geral, que às vezes quer dividir com os outros diretores, né? Os atores, alguns perfis. Então, você mostra para todo mundo. Então, fica assim, todo mundo... Só que aí é a cabeça de cada um. Tem uns que vão gostar, exatamente. Outros não. Olha, para o meu episódio, eu quero fulano. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Mas eu não gosto dele. Mas eu gosto. Então, tá. Aí você fica nesse... A discussão é profunda. Então, depois de você fazer teste, tem todo esse pessoal. E depois de todo esse pessoal... Tem um canal. E tem o canal. Né? Tem um canal. E aí, o canal, assim, bom, eu gostei mais do fulano. Aí todo mundo, tá bom, vai. É o que manda, né? Então, quer dizer, quem está patrocinando, né? E no cinema independente, normalmente, os diretores já têm mais liberdade, né? De produzir, a partir do momento que você já tem uma verba, você já conquistou aquele valor, consegue bancar a sua produção, aí você fica mais à vontade, né? Para quem é o seu público, né? Ou para quem a gente vai conseguir vender esse produto depois, mas você fica mais à vontade do seu elenco, as pessoas que você gosta de trabalhar, o que você imaginou, pensou, o que vai somar, o que vai ser famoso na divulgação. Cada um é cada um, né? Você recebe material? Olha, tem os insistentes, os persistentes. E eu falo que os atores que permanecem, atores, né, que continuam aí na labuta, são os persistentes. Porque eles... se você não persistir, você não consegue permanecer nessa profissão nossa, infelizmente. Mas tem os caras que se persistir demais, daí você fala assim, aquele cara é muito chato, né? Me fica mandando WhatsApp todo mês. Eu falo assim... Tem alguma coisa para mim? Eu falo assim, agora não tenho nada. Quando você tiver, assim, quando eu tiver, eu te chamo. Eu gosto do seu trabalho e tal. Mas a pessoa não entende isso, né? Que a gente não... Porque tem certo tipo de produtor de elenco que trabalha muito com publicidade. Eu não trabalho quase com publicidade, quase nunca me chamam. Faço um ou outro, já fiz reality show, já fiz várias coisas. Mas o que eu gosto mesmo de trabalho aí, que mais trabalho, é longa-metragem e série. Então, é esse meu mundo. Que daí, normalmente, é assim,
pesquisas. Tem um longa-metragem que eu me contrato 1 mês, 2 meses para fazer, para filmar daqui. Sim, 2, 3 meses de trabalho, acabou. Tem trabalho e tem longa-metragem que eu fico 8 anos num projeto. Porque, assim, antes de mandar para a lei do audiovisual ou antes de mandar para não sei o quê, quando estão fazendo o projeto, me consultam, às vezes, né? Algumas pessoas, alguns diretores, produtores me chamam. Cássia, olha, a gente está querendo apresentar já alguns atores, porque isso conta pontos também agora na lei do audiovisual. Eu não sei bem, eu não entro muito nessas leis assim, eu só às vezes fico sabendo. Se você já entra com algum elenco, mas só que você entra e você não sabe quando vai acontecer de realizar, né? Então, tem projetos, por exemplo, no Mundo da Luna, que a gente fez, era um projeto da Moonshot, antes de eu entrar na Moonshot, de eu entrar. Você ficou fixa na Moonshot? Sou freelancer. Freelancer lá. Sou uma freelancer fixa. Porque sempre lá, é verdade. É bastante coisa lá, né? Então, assim, eu falei assim, gente, chamava, acho que Oitava Princesa, acho que esse projeto deles antes. E todo mundo falou assim, Cássia, você vai fazer Oitava Princesa? Eu falei assim, gente, todo mundo sabe o que é essa Oitava Princesa, menos eu não sei o que é essa Oitava Princesa. Não faço a mínima o que é. E aí, depois, acho que de 15 anos, que eu falei assim, Cássia, então lembra do Oitava Princesa? Então, agora virou no Mundo da Luna. Então, assim, são projetos que vão se adaptando a novas linguagens, ao que vai acontecendo. O projeto está lá, mas vai mudando. Mas eu fui a última a conhecer. Eu falei, gente, eu não quero saber desse projeto. Né? Eu ficava tirando o barato, que todo mundo sabia do projeto, menos eu, que eu não sabia o que é. Então, assim, por exemplo, eu fiz um longa de animação, fiz o elenco das vozes originais, que é assim que a gente chama, né? As vozes originais do filme Tito e os Pássaros. Ele foi concorrente ao Oscar de animação. E ganhamos Animamundi. Eu falo ganhamos porque eu participei do filme. Então, eu sou produtora de elenco de vozes originais no filme Tito e os Pássaros. E eu fiquei nesse projeto, fiquei uns 8 anos. Porque quando o Gustavo Stenberg, que era o produtor do filme, ele falou, Cássia, olha, eu tenho um projeto, eu preciso mandar para edital. Né? Então, o que você pensa aqui? Só que assim, a gente pensou, algumas pessoas faleceram, a gente teve que mudar o elenco, né? Porque a agenda de cada um... 8 anos depois. E foi sucesso, foi muito legal. E é doido esse filme que se chama Tito e os Pássaros. É um filme que fala sobre a pandemia para crianças. E foi feito antes da pandemia. Então, se você assistir hoje o filme... eu acho que é meio que... eu não sei o que as crianças acham disso, do filme mais, porque a gente tinha um vilão, e aí era a pandemia, o vilão do filme. Foi antes, um filme premonitório, né? É muito esquisito isso, muito doido, o que o cinema faz às vezes, né? Avisando o que ia acontecer. Avisando o que ia acontecer. Muito doido. Era sobre o surto. Sobre o surto. Você tem criança, filho? Tenho. Chama Tito e os Pássaros, assista. Vou assistir. É uma coisa doida. Você, que coisa que... E ele foi escrito antes, 8 anos, depois coincidiu com a pandemia completamente. Isso. Falava exatamente o que ia acontecer. A gente estreou, graças a Deus, uns 2 anos antes. Acho que 18, 20. A gente foi Ainda estreou antes. 2018, antes da pandemia. Nossa, Pois é. A vida da gente, como é doida, né? Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe de nada. Não sabe, nada. Mas tem as mensagens aí para as pessoas. Que está meio que assim, né? A gente às vezes está linkado, né? Está tudo meio que linkado das coisas, né? E tem um outro agora novo, que é o Silvio. Nos conte. Então, o Silvio, que é o filme, é um longa-metragem, feito pelo Rodrigo Faro, como ator tem o Rodrigo Faro, e ator principal, que é o Silvio Santos, e mais 2 atores, né? Que 2 atores que fazem diferentes etapas de idades do Silvio Santos. E a gente estreou, tem questão de uns 10 dias, mais ou menos. Está nos cinemas aqui do Brasil, né?
com muitas cópias. E estamos aí, estamos vendo o resultado aí do filme, né? Que as pessoas estão gostando. E é um filme carinhoso para o Silvio Santos, né? Não, foi feito também... o Rodrigo Faro, antes de fazer, pediu a benção do Silvio Santos e foi dada a benção para fazer o filme. E agora sim, né? Eu não sei se a família dele... A gente queria muito que ele fosse assistir, né? O Silvio Santos, antes de estrear o filme, mas não aconteceu, não foi possível. E eu espero que a família dele goste do filme, né? É isso que a gente... porque já teve aí vão ficar aquela coisa, cada um tem a mensagem do que quer dizer. E públicos, né? Os públicos que sabem. Esse a gente está recuperando um pouco da memória do Silvio Santos, o que ele já fez na vida, ele um pouquinho narrando da vida dele, né? Enquanto ele estava sendo sequestrado, né? Então, a gente conta um pouco da história do que foi ele. E tem um monte de ator bacana, né? Então, eu fico muito contente com esse trabalho, principalmente para os atores assistirem. Acho que é bem interessante, porque os atores estão bem dirigidos pelo Marcelo Antunes, que é o diretor. Os atores estão muito bem, todos eles. Eu fiquei muito contente com o resultado assim, do elenco. E eu tenho uns filmes agora, por exemplo, TPM é Meu Amor, que eu fiz a questão do ano passado, que estreou no final do ano passado. Tem várias coisas aí que... Uma Aventura com Einstein, do Michael Ruhlman. Uma Aventura com Einstein, desculpa. Agora, Eureka, Uma Aventura com Einstein. Que o filme vai mudando de nome. Nome sempre? Começa com o nome e depois a gente muda. Fico meio confusa se eu talvez tenha falado o nome errado de alguma coisa aí. Eu não sei. A gente produziu bastante coisa na pandemia, então tá aí as coisas acontecendo ainda, né? Tudo no streaming. O Silvio tá no cinema e depois sabe se vai para o streaming, não sabe? Deve ir para alguma coisa, mas eu não sei qual plataforma, eu não sei. Por enquanto vai ficar no cinema há um tempo, é um projeto longo, eu acho que vai. Já tem em vista um outro projeto que já te consultaram para produzir? A gente tem uns projetos aí. Vamos ver o que vai acontecer, quando vão acontecer, né? E de séries eu fiz algumas, que são O Máximo e Confúcio, que foi na TV Cultura, que a gente fez também. Fiz Espectros, Santo Forte, que foi uma produção que a gente fez no Rio, com Vinícius de Oliveira, que é uma graça. É uma graça essa série, é muito bonita. Espectros, que a gente se baseou na Liberdade para fazer as histórias da Liberdade. Então, tem muita coisa que a gente já fez. Que é o meu xodó, que é o 9mm de São Paulo, que eu adoro essa série que a gente fez. Mais pelo contexto de carinho que quando a gente começou a produzir, porque foi a primeira série policial que a gente fez no Brasil, produzindo. Mas, como deu muito burburinho a gente produzindo, e a Moonshot que fez, e era uma produtora muito pequenininha, e tinha pouquíssimo dinheiro para fazer na época. Então, foi feito com... uma época que estava meio que na moda, vamos fazer o que dá para fazer com uma câmera na mão. E foi assim que nós começamos a fazer 9mm. Era todo mundo na raça. Então, era uma produção minúscula, com muitos atores, muitos atores, e uma pesquisa gigante de atores, por isso que eu amo. E era tudo com câmera na mão, então era tudo de propósito tremido e sem luz. Então, assim, era tudo com a câmera na mão, que tem um nome disso, que era na época um estilo de filmar, que era como se... Era meio que para confrontar com as superproduções caríssimas na época. Então, era uma forma de nós fazermos, né? E me convidaram para fazer essa série. Então, os primeiros 4 episódios fizemos assim, na raça, assim, com a câmera na mão, tudo tremido de propósito, porque era a proposta. Então, é meio ruim de você assistir um pouco, porque você não está acostumado com a câmera tremendo daquele jeito e tal, mas as histórias são ótimas. E a gente estava meio que... Tem a Lei e Ordem, uma série assim que a gente gostava de assistir. Então, era meio que isso. Mas daí, para até estrear, porque a gente filmou, até conseguir mais dinheiro para fazer os outros episódios, não sei o quê,
a Record, a Globo passaram na frente, né? Então, corre. Eles conseguiram estrear o produto deles antes da gente. Mas foi super sucesso. A gente estreou, eu esqueci o nome do canal, que era muito chique, fazer a primeira série policial brasileira. E aí, no final, foram 20 ou 21 episódios. Muito feliz de ter feito essa série, um tanto de elenco, que era tipo 40, 50 pessoas por elenco, atores por elenco. Por episódio. 40, 50 atores por episódio. Era muita gente, era uma doideira. Delícia. Tem muita história para contar, mas já chegamos ao fim. Foi uma delícia a nossa conversa. Depois, dos próximos projetos, você vai voltar aqui para falar todos esses que vão entrar, para nos contar, de preferência que entre os meus talentos, que aí a gente vai falar mais ainda. Vamos ver Delícia. Esses talentos todos lindíssimos. Vamos, tem um monte, gente nova, gente que está aqui louca para trabalhar, porque eu sou mais da questão de moldar as pessoas para que elas entram e sejam descobertas. Não tem uns talentos super famosos, aquela coisa, não. Então, eu gosto lançá-los para que eles sejam descobertos. Só basta eles estudarem, eles estarem prontos e eu falo, segue esse daqui. Você sabe que eu fico mandando, falando, olha, dá uma olhadinha, faz isso daqui, vale a pena. Se eu consigo receber, né, o personagem, aí eu já entro na minha cabeça, eu já consigo direcionar. E é bem isso mesmo. E aí esperamos te ajudar para os seus projetos. Adoro. Eu sempre preciso das agências. E pesquisa sempre preciso. Eu conto com vocês, porque é muito diferente o material. O olhar, né? O olhar e também as pessoas. Porque hoje em dia, assim, minha grande dificuldade é quando a gente chama o elenco e a gente acha que eles são profissionais também no trato, no dia a dia, né? E eles não são tão éticos como você gostaria que fossem. E quando vem de agência, tem um filtro, tem uma triagem. Sem dúvida. E essa triagem para a gente é muito importante. Né? Porque a gente molda e a gente explica como é que funciona para eles. E a confiança, né? Exatamente. Também. A confiança. Devo falar assim, olha, eu vou precisar desse elenco. E quem você me indicar, eu sei que são pessoas que não vão dar fora comigo, vão chegar no horário determinado, né? Não vão cortar cabelo no meio do filme. Sem dúvida, são todos, exatamente, tudo avisado, né? Direitinho. Essas coisas todas que a gente fica sempre de olho. É importante. E chegamos ao fim. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, avisar para todo mundo nos assistir. E também vou colocar aqui, o Instagram da Cássia, que aí vocês vão poder ver os projetos, tudo que ela tem feito, o que ela vai fazer e conhecê-la melhor também. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, agradeço adorei. muito. Obrigada. E agradeço você também, que ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Até.